a morte entrar em seu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Amém, amados? Vamos à mensagem, com o tema Vivendo os Propósitos de Deus. Amém? João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11, irmãos. Nós vamos meditar nessa manhã, vivendo nos propósitos de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa escola bíblica dominical. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, e eu acho muito interessante, o Espírito Santo me acordou pela madrugada e me deu essa mensagem, e o Espírito Santo me levou a refletir acerca de algumas coisas, ou de muitas coisas, Existem pessoas que elas são chamadas pelo Senhor com um propósito específico, ou alguns propósitos específicos. E nós sabemos que o maior propósito, de Deus para o seu povo é que esse povo alcance a eternidade com Cristo. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um vídeo junto com a Neide, onde nesse vídeo mostrava a imagem de algumas pessoas que já partiram desse mundo, como Ayrton Senna, Hebe Camargo, Augusto Liberato, Gugu, Leandro, daquela dupla famosa, Leonardo. E o locutor, falando muito bem sobre a eternidade, sobre o propósito que nós devemos ter como prioridade em nossas vidas, que é alcançar a eternidade com Cristo. Ele disse: todas essas pessoas, elas alcançaram a eternidade, como todos irão alcançar. E aí ele disse o seguinte: elas alcançaram a eternidade com Deus ou sem Deus. Irmãos, nós precisamos refletir, refletir todos os dias sobre essa situação, E o maior propósito de Deus para nós, é claro, é que nós venhamos alcançar, a morada eterna com Cristo. Amém? Mas além desse propósito, Deus ele tem outros propósitos que são cumpridos aqui nesse mundo, são cumpridos aqui nessa terra. E esses propósitos, eles glorificam ao Senhor, Esses propósitos, eles trazem glórias, trazem louvor ao Senhor, Antes de nós lermos o texto, eu me lembro, daquele homem lá de João capítulo 9, eu achei muito interessante, porque aquele homem estava vivendo um propósito de Deus, porém ele não tinha noção disso, Eu confesso aos irmãos que eu não sei dizer aos irmãos, não posso definir isso, se aquele homem de fato ele foi escolhido para isso, ou se de repente poderia ser qualquer um outro cego. Vamos imaginar que Jesus estivesse andando e ele encontrasse, um outro cego de nascença que não fosse aquele, Eu não sei, não posso definir, não posso afirmar aos irmãos, que poderia ser um outro, ou que ele havia sido escolhido para cumprir, para que Deus cumprisse um propósito que era exatamente, revelar, o poder de Jesus
e aquele homem ser, né, curado e o Senhor ser glorificado através da vida dele. É algo muito interessante, é até algo assim para a gente, né, pensar, refletir, né? É claro que existem pessoas que usam essas passagens para embasar, né, a questão do calvinismo, né, a questão do uma vez salvo, salvo para sempre, né? E eu quero mais uma vez enfatizar que nós não podemos embarcar nessa ideia, né? Não podemos embarcar nessa doutrina. Eu penso que essa doutrina é uma canoa furada, né? Porque se a gente achar que, eu estou salvo, então eu posso viver a minha vida, posso pecar, posso, né, aprontar, eu já estou salvo mesmo, eu já aceitei Jesus, né? Então, vamos ter cuidado com isso, irmãos, né? Não vamos embasar, usar um texto isolado como esse, né? De repente, a gente pode chegar à conclusão, né? Ou podemos chegar a um denominador entre todos nós aqui, de que aquele homem foi escolhido por Deus para que o Senhor cumprisse esse propósito, mas não significa dizer, nós não podemos usar um texto desse para embasar a questão da doutrina, né, do calvinismo. Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, devemos ter cuidado com isso. Mas, queridos, esse texto ele é muito interessante, João capítulo 11, eu vou pedir para a Sofia ler para a gente, do versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, vamos lá. João 11, do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Pode ler? Amém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amado a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus ele recebe a notícia, né? Ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E a Bíblia aqui vai nos dizer, né? Vai nos mostrar que Jesus ele era íntimo dessa família, né? Essa família era uma família assim que tinha bastante intimidade com Jesus, né? Quando Jesus estava ali naquela região da Judéia, lá em Lucas capítulo 12, se não me engano, vai falar sobre Jesus, né, em uma reunião, em um jantar na casa desses 3 irmãos. Inclusive tem aquele episódio, né, bem conhecido, onde Maria estava assentada à mesa com o Senhor e Marta estava, né, preocupada em servir, né, de repente preparar a refeição, ali preparando a bandeja para trazer para a mesa ali os pratos. E aí Marta vai dizer: Senhor, manda Maria vir me ajudar. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, né? Jesus faz aquela alerta, né, para Marta, dizendo que Maria, né, havia escolhido a melhor parte, isso não lhe seria tirado. Mas é claro que a gente não vai desmerecer Marta, né? Porque também Marta, ela estava preocupada em servir o Senhor, né? Ela estava preocupada em dar o melhor para o Senhor também, né? Eu vejo muitas pregações que criticam muito Marta com relação a isso, né? Claro, Jesus disse para ela que Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Está ali com ele na mesa, ouvindo ele, né? Dando atenção para ele. Mas Marta também estava, né, pensando em oferecer, né? A intenção dela era oferecer também o melhor para o Senhor, né? Então, a Bíblia diz então que essa família era íntima de Jesus, né? E aí o recado foi: o teu amigo, né? O teu querido amigo Lázaro está doente. Então aqui nós vamos ver o grau de intimidade que aquela família tinha com Jesus, né?
E então, por isso eles mandaram esse recado para Jesus. Amados, e agora nós vamos começar a refletir sobre, vivendo os propósitos de Deus. Irmãos, para nós vivermos os propósitos do Senhor, nós enfrentamos muitas lutas. Não é simples assim, O próprio Jesus nos disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo para nós, olha, vocês vão passar lutas, vão passar dificuldades, Haja visto também lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala ali no finalzinho, do capítulo, quando ele fala, sobre basta cada dia, trazer o seu próprio mal. Ou seja, o apóstolo Paulo também nos alerta ali no livro de Efésios, no capítulo de número 6, ele nos alerta ali a partir do versículo 10, que possamos usar as armaduras do Senhor para que venhamos resistir os dias maus. Então, viver os propósitos do Senhor, é algo prazeroso. No entanto, nós temos alguns obstáculos, algumas situações, alguns momentos que nós, se tivéssemos ou se pudéssemos escolher, nós escolheríamos não passar por isso, Nós escolheríamos não enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Porém, precisamos ter a consciência e a alegria, de que estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa e que tudo isso glorificará o Senhor, através das nossas vidas. Então, a Bíblia vai nos dizer nos versículos, vamos ler aqui, irmãos, João 11, versículos 4 e 5. Vamos ler aqui João 11, 4 e 5. Diz assim, quando Jesus recebeu a notícia, desculpa, irmãos, João 11, 4 e 5. Jesus vai dizer que quando Jesus recebeu a notícia, ele revelou que o resultado daquilo ali, da doença de Lázaro, não seria a morte de Lázaro, mas seria para a glória de Deus. Seria para que ele tivesse a sua natureza divina revelada através daquela situação. E eu fiquei pensando, irmãos, Lázaro, ele não sabia, Ele não sabia, em hipótese alguma, que ele ia passar por aquilo ali. Ele não sabia que ele ia adoecer, ia morrer, e através da vida dele, o Senhor seria glorificado. A natureza divina de Cristo seria revelada através da vida dele. E quando nós olhamos para outros personagens bíblicos, eu acho muito interessante, irmãos, Moisés, por exemplo, quando o Senhor chama Moisés, e aí a gente conhece a história de Moisés, quando Moisés nasce, passa algum tempo, alguns meses, se não me engano, 2 ou 3 meses com a própria família. Depois Moisés é colocado naquele cesto, colocado no rio, e ali a gente vê todo um propósito de Deus, A gente vê ali uma preparação para que Moisés viesse a viver, o maior propósito de Deus, na vida de Moisés, que era libertar o povo de Israel do Egito. Quando nós olhamos ali para a vida de Sansão, lá em Juízes, começa ali no capítulo 13, e quando nós olhamos para a vida de Sansão, e especialmente por o episódio quando Sansão ele se interessa e ele deseja casar com a Filisteia, e aí os pais questionam ele por que ele queria casar com a Filisteia, por que não com uma moça ali do seu povo, E a Bíblia vai dizer que Deus colocou isso no coração de Sansão. E por que Deus colocou isso no coração de Sansão? Porque havia um propósito, e o propósito era que o Senhor livrasse Israel do poder dos filisteus. É interessante, irmão, a gente refletir sobre algumas passagens da Bíblia Sagrada. E é claro que Sansão ele saiu desse propósito.
Sansão, ele não permaneceu no propósito de Deus, porque Sansão, nós sabemos o final da história, né? Ele morreu, né? A Bíblia diz que ele matou mais gente na morte do que na vida. Porém, não era esse o propósito de Deus, né? O propósito de Deus não era que Sansão morresse daquela forma. Já falei sobre isso em algumas mensagens. Então, irmãos, quando nós nos determinamos, né, a viver para Cristo, nós precisamos ter, né, a noção de que existem propósitos de Deus para as nossas vidas que muitas vezes, logo no início, nós não conseguimos perceber. Nós não conseguimos discernir, né? Mas aí vai passando o tempo, vamos amadurecendo, né? Vamos conhecendo a palavra, vamos adquirindo intimidade com o Senhor, e aí nós vamos entendendo, né, os propósitos de Deus em nossas vidas. Voltando a dizer que o maior propósito dele para nós é salvar as nossas almas, não é? Então, Jesus ele tinha um propósito ali, né, na doença de Lázaro. E o propósito era revelar, né, a sua natureza divina através de Lázaro. E aí eu deixo uma pergunta para os irmãos, né? Deixo uma pergunta para os irmãos refletirem, né? E aí no final nós sempre abrimos espaço, né? E se alguém quiser, inclusive, comentar, fique à vontade. Mas a pergunta que eu deixo você tem consciência dos propósitos de Deus para a sua vida? Né? Você tem noção dos propósitos que Deus tem para a sua vida? Porque às vezes a gente se conforma, irmãos, né? Já viu pessoas que se conformam em simplesmente só congregar, pessoas que se conformam em simplesmente ir para a igreja, né? Simplesmente ir para a escola bíblica, ir para o culto à noite. E às vezes as pessoas elas não têm, né, essa visão de que Deus tem outros propósitos para suas respectivas vidas. E esses propósitos, eles nos são revelados, irmãos, através da nossa caminhada, né? Quem diria que a família de Moisés ou tinha conhecimento do propósito que o Senhor, né, havia determinado ali para libertar o povo de Israel através de Moisés? É claro que eles não sabiam. É lógico que eles não sabiam. O próprio faraó também não sabia, né? Ninguém sabia. Se o faraó soubesse, é claro que ele teria eliminado Moisés, né, imediatamente, né? Mas aí Moisés foi crescendo, né? E ele foi entendendo. Tanto é que quando a Bíblia diz que quando Moisés ele vai visitar o povo, né, e aí ele vê dois israelitas brigando, e a Bíblia diz que ele então, aliás, um egípcio, né, maltratando o israelita, a Bíblia diz que ele mata o egípcio, né? Ele mata o egípcio, e ele no dia seguinte, quando ele vê os dois israelitas brigando, e aí eu penso que Moisés, né, ele queria que o povo entendesse que Deus havia levado ele para o palácio, né, colocado ele ali no palácio de Faraó, para que ele fosse criado como um príncipe, que o povo entendesse que Deus poderia usá-lo para libertar o povo de Israel, né, do Egito. E isso o povo não entendeu, né? O povo só foi entender esse propósito 40 anos depois, né? Então, irmãos, nós precisamos ter o discernimento de saber, né, quais os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E como é que nós vamos conhecer os propósitos de Deus? Exatamente na nossa caminhada, adquirindo intimidade com o Espírito Santo, né? Nós vamos compreender. Vocês querem um exemplo? Jesus disse lá em Marcos, capítulo de número 16, né, ali quando ele disse no versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ali o Senhor determinou, né, mostrou um dos propósitos dele para a igreja. Qual é esse propósito? Que a igreja pregue o evangelho, que a igreja, né, leve a mensagem vivificadora e salvadora, né, do Senhor.
Mas nesse caso aqui específico que nós estamos estudando de Lázaro, o Senhor então usa aquela situação e cria ali, tem um propósito. E o propósito é exatamente se revelar através do problema que Lázaro estava enfrentando, né? No versículo de número 6, irmãos, a Bíblia diz, olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que quando Jesus soube, né? Jesus soube que Lázaro estava doente, ali depois dele ter recebido a notícia e tudo, a Bíblia diz que Jesus permaneceu ali, né? Jesus permaneceu ali 2 dias, se não me engano, né? Jesus permaneceu 2 dias ali onde ele estava. Eu entendo que Jesus estava em Jerusalém, né? Porque no versículo 18, a Bíblia vai dizer que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus estava perto, ele não estava longe, Jesus estava próximo, né? Mas Jesus permaneceu alguns dias ali. E eu fico analisando, irmãos, as irmãs de Lázaro, né? As irmãs de Lázaro vendo a demora do Senhor. Lázaro adoecendo, definhando, e a cada dia, né? Ali ficando pior, e as irmãs aflitas com a demora do Senhor. Irmãos, isso traz para nós uma reflexão. Muitas vezes nós estamos enfrentando um problema, uma luta, e a gente pensa que Deus não está vendo. Muitas vezes a gente, né, eu já passei situações na minha vida, irmãos, que eu confesso aos irmãos, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então eu cheguei a questionar, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O Senhor não está mais comigo? O Senhor não está me olhando? O Senhor não está se importando comigo? Irmãos, eu tenho que admitir isso, eu já fiz isso. E quantas pessoas não já fizeram isso, irmão? Diante de uma situação, de uma calamidade, uma situação difícil, né? E muitas vezes as pessoas ficam pensando, cadê o Senhor? Né? Cadê o Senhor? Eu estou sozinho, me sentindo só. E o Senhor ele não está, irmãos, indiferente à nossa dor. Ele não está indiferente à nossa situação. Ele não está indiferente aos problemas. Não. Ele simplesmente ele é Deus. O tempo dele não é o nosso tempo. A forma dele agir não é a mesma forma que nós usamos para agir, né? E ele é Deus. Então eu fico imaginando as irmãs aflitas. Cadê Jesus? Nós mandamos o recado e ele ainda não veio. Já tinha dado tempo dele vir, né? Por que ele ainda não veio, né? Irmãos, eu quero dizer para todos nós aqui que o Senhor ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ainda que ele faça silêncio, ainda que nós não estejamos percebendo ou vendo o agir dele em nosso favor, mas nós devemos acalmar o nosso coração, né? E ter a certeza de que o Senhor, ele está conosco. E ele não está indiferente à nossa dor. Ele não está indiferente, né, às nossas dificuldades. Não. Ele tem suas formas de agir, né? E ele sabe como agir e ele sabe o que tem que fazer. Vocês lembram lá quando ele falou para Filipe, lá em João capítulo 6, quando ele se refere quando o povo estava ali no deserto, né? E ele experimenta Filipe, né? Ele experimenta Filipe, né? Porque Filipe disse assim, Senhor, para esse povo comer, a gente precisa de umas 200 moedas de prata. Era muito dinheiro, irmãos. Uma moeda correspondia a uma diária de serviço. Então, Filipe disse, era como se Filipe estivesse dizendo, Senhor, a gente ia precisar trabalhar 200 dias, né? 200 dias para poder alimentar todo esse povo. A Bíblia disse que ele sabia o que ele ia fazer, mas ele falou aquilo exatamente para experimentar Filipe, né? Para ver
qual seria a atitude de Filipe, né? E então, muitas vezes, o Senhor, ele se mantém em silêncio, né? Para nos dar a oportunidade, né? De nós mostrarmos a Ele que nós estamos confiando nele, que nós acreditamos nele, né? Eu fico pensando, já pensou se Maria e Marta ficassem tão aflitas ao ponto de mandar outro mensageiro? Não, elas não mandaram outro mensageiro. Elas aguardaram, elas esperaram, né, que o Senhor chegasse, né? Então, nós precisamos, irmãos, na nossa caminhada, para viver os propósitos do Senhor, nós precisamos ter, né, essa tranquilidade. Nós precisamos ter essa certeza de que, ainda que a situação esteja difícil, ainda que o barco esteja em uma tempestade, ainda que os ventos estejam fortes, nós precisamos ter dentro de nós a certeza de que nós não estamos só e que o Senhor está conosco. Amém? No versículo 8, irmãos, de João capítulo 11, a Bíblia vai deixar bem claro, né? Vai deixar bem claro que durante a nossa caminhada, e para nós vivermos os propósitos do Senhor, existem obstáculos que nós precisamos enfrentá-los. E nesse caso específico aqui, o maior obstáculo era o medo que os discípulos estavam de morrer. Porque eles disseram: Senhor, tem tanto pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor já está querendo voltar para lá, né? Ou seja, eles estavam com medo, né, de que eles fossem atacados, fossem apedrejados e viessem a morrer, né? Mas Jesus, né, ele, na sua infinita sabedoria, a Bíblia diz que ele acalma eles, né? Quando ele vai falar sobre, né, andar na luz, né? Quando ele vai falar que quem anda durante o dia não tropeça. Por quê? Porque está vendo a luz. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele o seguinte: vocês estão temendo o quê? Vocês estão comigo, né? Eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Eu sou a luz do mundo, né? Jesus disse: ele é a luz do mundo, né? E quem anda nele não anda em trevas. E era o que ele estava dizendo ali para os discípulos: não temam, né? Não fiquem com medo, não se atemorizem, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, né, de que nós temos obstáculos a serem enfrentados por nós, né? E esses obstáculos, eles não são maiores que o Senhor, né? Eles não são maiores do que o poder de Deus, né? E o Senhor, quando ele tem propósitos, né, ele cumpre esses propósitos em nossas vidas, desde que nós venhamos a compreender e venhamos nos colocar, né, no lugar certo, venhamos fazer a coisa certa. Amém? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de falar? Pastor Josué, irmã Rosana, irmã Lidiane, fiquem à vontade. Eu penso assim que nós temos que ter sabedoria, né, com a palavra de Deus, porque está tudo chegando ao fim, mas realmente o mundo está perdido, porque ninguém está dando ouvido à palavra de Deus, e sim ao dinheiro, às coisas banais da vida, e não a Deus. Eu não procuro a Deus porque eu sou boa, ou porque eu sou santa. Eu procuro a Deus porque eu sou fraca, sou pecadora, e preciso do perdão de Deus todos os dias. Amém? Amém. E o que é interessante, irmãos, como a irmã Rosana falou agora há pouco, sobre... Eu volto a dizer, tá, irmãos, que eu falei isso, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, quando eu passei um momento muito difícil, eu realmente falei: Senhor, cadê o Senhor? Hoje não. O que a gente precisa compreender, irmãos, e a irmã Rosana colocou muito bem, é que a gente está, digamos assim, talvez muitos de nós, eu vou falar por mim, né? Vou falar por mim. Havia um plano original do Senhor, né? Um propósito do Senhor,
né? Qual um dos maiores propósitos do Senhor para nós, para a igreja, né? É preservar famílias, né? Preservar o casamento. Mas, de repente, né? Muitas pessoas estão vivendo isso. Ontem, foi anteontem, não lembro, sou muito ruim com data, irmãos. Eu recebi a visita foi quarta. Recebi a visita de um irmão aqui em casa. Esse irmão, eu lutei muito para restaurar o casamento dele na época, lutei para que fosse restaurada a família dele. Infelizmente ele tomou a decisão de largar a esposa, foi embora, né? Só que, o que eu vejo nisso? O propósito de Deus na vida, né? Nas nossas vidas, independente do que acontece conosco, existe o propósito de Deus. E nós não podemos desistir por causa de situações. Nós não podemos abandonar o propósito do Senhor, porque algo deu errado na minha vida, né? Porque eu queria isso e não aconteceu do jeito que eu quis. Não importa, nós temos que continuar, né? Nós temos que prosseguir. Eu lembro, irmãos, hoje na minha oração, inclusive, com o Senhor, eu estava orando de madrugada hoje, e na oração eu me lembrei, inclusive eu falei com o Senhor sobre isso, de um sonho que eu tive, onde o Senhor dizia para mim assim, há um tempo atrás, né, foi logo no início da minha separação, o Senhor disse para mim, eu tive um sonho onde um anjo do Senhor me abraçava e dizia, filho, não desista, não desista, continue a sua caminhada. E ele disse, ainda que você venha errar, ainda que você venha falhar, não fique prostrado pelo meio do caminho. Não desista. Levante-se e continue a sua caminhada. Ou seja, quando nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor nos chamou, né, para um propósito, né, nós não desistimos. Nós sofremos, passamos lutas, né, passamos aflições, mas nós não desistimos. Por quê? Porque nós sabemos, né, nós sabemos que o Senhor, ele nos chamou, né? Eu fico olhando para a vida de Moisés, né? Já pensou quando Moisés estava ali no deserto, ali no Monte Moriá, né? Aliás, no Monte Sinai, né? Quando ele estava diante do Senhor, e o Senhor dizendo, Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. E Moisés, não, Senhor, eu sou pesado de língua, manda outro, envia outro, né? E o Senhor dizendo, Moisés, eu escolhi você, rapaz. Foi você que eu escolhi, Moisés. Né? O propósito é que você, Moisés, seja o libertador do povo de Israel. É através de você que eu quero libertar o povo de Israel, né? Irmãos, eu confesso aos irmãos que esse chamado do Senhor para a minha vida, ele me estimula e me dá forças para continuar. Ele me dá forças para que eu não desista, para que eu não desistisse do chamado, né? Muito embora eu já tentei fugir muitas vezes, né, do chamado de pastorear, enfim. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho, irmãos, né, para tudo que já me aconteceu, eu digo, não, Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui porque, irmãos, é maravilhoso a gente servir o Senhor. E é maravilhoso a gente olhar para nossas vidas e a gente compreender que Deus, ele traçou, né, propósitos através das nossas vidas. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos. Não desistam, irmãos. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, né? O que eu sempre digo para os irmãos, sempre ensino para os irmãos. Nós podemos perder tudo. Só não podemos perder, irmãos, Jesus, não podemos perder a nossa esperança, não podemos perder o Espírito Santo, nós não podemos perder, porque se nós perdermos isso, aí, meu irmão, já era, né? Se nós sairmos dos propósitos do Senhor, aí já era, né? Então, nós precisamos compreender, irmãos, né? Um dia eu fiquei pensando, né? Há uns anos atrás, e agora, como é que eu vou continuar pregando a palavra? Como é que eu vou continuar, né,
falando de Jesus? Como é que eu vou continuar lutando para restaurar famílias? Eu lembro de um episódio que eu vivi, né? Onde eu estava sentado, inclusive, com esse irmão que veio aqui quarta-feira, ele e a esposa. E aí Deus me deu um discernimento, Deus me deu uma sabedoria tremenda naquele momento. O Senhor falou assim, coloque 4 cadeiras na mesa. Né? Mas nós estamos em 3, o Senhor falou, coloque 4. E quando eu coloquei 4 cadeiras, sentamos, eu falei assim, irmãos, vocês acham que está faltando alguma coisa aqui? Aí eles olharam, eu disse, não. Aí a irmã disse, eu acho que tá. Eu disse, o que que é? Ela disse, a cadeira do seu lado está vazia. Eu falei, exatamente. Mas não era para ela estar vazia. Né? O propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era que eu estivesse aconselhando vocês e que eu tivesse com a minha esposa do meu lado. Porém, como ela não entendeu ou ela não quis obedecer o propósito do Senhor, ela caiu fora. Né? Ela decidiu viver, né, os projetos, como ela dizia, eu nasci para estudar e para trabalhar. Então, irmãos, quando nós discernimos, entendemos que Deus tem propósito em nossas vidas e nós conhecemos esses propósitos, nada nos para, irmãos. Ainda que nós venhamos passar lutas, dificuldades, mas nós não desistimos dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos ver João 11. Vou pedir para alguém abrir aí para mim, João 11, versículos 21 e versículos 32. João 11, 21 e 32. Amém? Alguém pode ler, por favor? João 11, 21 e 32. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora o 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, olha só que coisa interessante, né? As duas disseram a mesma coisa para Jesus. É como se elas estivessem dizendo, Senhor, por que o Senhor não veio logo que nós te chamamos, Senhor? Senhor, por que o Senhor não se apressou logo, Senhor? Se o Senhor tivesse chegado a tempo, Senhor, ele não tinha morrido. É como se ela estivesse dizendo, Senhor, agora não adianta mais. O Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou tarde demais. Ele já morreu, né? Irmãos, tem aqui um hino que a gente canta assim, qual é aquele hino que fala assim... se Cristo tá... Aquele é o 193, né? Quando fala, se Cristo tarda, espere ainda, mais um pouquinho e o verá. Irmãos, sabe o que eu cheguei à conclusão? Jesus não tarda. Jesus não tarda, ele não se atrasa, ele chega na hora certa. O Senhor, ele chega na hora certa. Nós é que não sabemos esperar. Nós que não sabemos, né, realmente esperar. E é como se ela estivesse dizendo as duas, Senhor, olha, era tão perto. Irmãos, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu morava lá no Pará, a Bíblia diz aqui no versículo 18, que Betânia estava a 3 quilômetros. 3 quilômetros, irmão, é moleza a gente andar 3 quilômetros, não é não? É rapidinho a gente anda 3 quilômetros. Né? E eu fico pensando, Jesus demorou 2 dias ainda. E ele chegou lá no 4º dia. Na verdade, Jesus demorou-se 3 dias, né? Chegou lá no 4º dia, né? E as duas trouxeram a mesma queixa. Só que diferente de Marta, Maria não havia tido um diálogo com Jesus, né? Vamos dar uma olhada nisso um pouquinho mais na frente. Mas acho interessante que as duas apresentaram o Senhor, olha, né? O texto não diz especificamente, né, explicitamente, Senhor, olha, se o Senhor tivesse vindo no dia que a gente mandou o recado, se o Senhor tivesse vindo logo, ele não tinha morrido. Tinha dado tempo de salvar ele, Senhor. Mas agora é tarde demais. O Senhor chegou tarde. O que elas não conseguiam compreender, irmãos,
que havia um propósito do Senhor em tudo aquilo ali. E há um propósito de Deus em nossas vidas, irmãos. Há um propósito de Deus na vida da irmã Rosa. Eu fico pensando, aos olhos humanos, eu sempre, de vez em quando eu mais a Neide a gente está conversando, ou quando eu estou evangelizando, eu sempre falo isso, né? A gente sempre fala assim, aos olhos humanos seria impossível. Aos olhos humanos seria impossível de vocês estarem me ouvindo hoje, irmãos. A gente está nessa reunião hoje, seria impossível. Imagine, pastor Josué lá em Ijuí, Neide lá na Bahia, a irmã Rosana aqui em Brasília, eu lá no Pará, a irmã Leidiane, que não é daqui de Brasília, lá no Ceará, a irmã Ana aqui em Brasília. Irmão, vamos parar, vamos pensar. Quem foi que nos uniu se não foi Deus? Né? Quem nos uniu se não foi Deus? Como que nós íamos nos aproximar uns dos outros, sendo que nós éramos de lugares diferentes? Né? Não tínhamos, né, nenhum contato, não sabíamos da existência uns dos outros. E hoje nós estamos, né, reunidos, ouvindo a palavra, aprendendo uns com os outros, né? Nós que estamos aqui em Brasília estamos congregando juntos, fazendo a obra de Deus juntos. Então há um propósito de Deus, é um propósito de Deus, né? E nós não podemos, irmãos, nós não podemos, né, deixar que o inimigo venha atrapalhar esse propósito ou esses propósitos do Senhor em nossas vidas. E esse sonho que eu tive, irmãos, ele me ajudou muito. E sempre nas lutas que eu passei, sempre nas dificuldades que eu enfrentei, eu lembrei desse sonho, o Senhor dizendo, filho, não fique prostrado no meio da estrada. Não fique pelo meio do caminho. Levante-se e continue a sua caminhada. Né? Levante-se e continue a sua caminhada. Então, irmãos, Maria e Marta, elas não entendiam, elas não sabiam o propósito do Senhor naquilo ali. E por isso elas reclamaram, né? De uma forma educada, né? A Bíblia não mostra explicitamente ela dizendo, Senhor, olha, se o Senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido, não, ele tinha escapado, né? Ou Senhor, as duas, notem que as duas falaram a mesma coisa. 21 e 32, né? As duas falaram a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, né? Maria ainda foi um pouco mais além. Se o Senhor estivesse estado aqui, né? Ou seja, se o Senhor tivesse chegado na hora certa, Lázaro estaria vivo, né? Vamos ver no versículo, vamos ver o que diz o versículo, os versículos 36 e 37, irmãos, do capítulo 11 de João. Vamos ver? Abre aí, Sofia, por favor. João 11, 36 e 37. 36 e 37. 36. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. 37. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Irmãos, na nossa caminhada, e para nós vivermos os propósitos do Senhor, nós precisamos estar atentos e saber lidar. Nós temos que saber lidar com a falta, a falta de fé que existe hoje. Nós precisamos lidar, né, com as situações, os momentos. Olha aí, imagine aí. Aí o pessoal que estava lá, né? Rapaz, mas ele amava tanto. Ele curou cego. Ele não podia ter feito alguma coisa para Lázaro não morrer? Imagine aí se fosse um de nós ouvindo isso. Ainda bem que era Jesus que estava lá, né, irmãos? Ainda bem que era Jesus que estava lá. Imagine aí. Eu já ouvi relatos, testemunhos de pessoas. Vamos imaginar o seguinte, você pregando. Irmãos, olha... Isso aí, por muito tempo, martelou a minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou pregar para a família? Né? Aí, de repente, alguém vira para você e fala assim, e aí, você está falando de família, mas cadê a sua? Ué, mas você está falando que Deus restaura, e por que a sua não foi restaurada?
Era mais ou menos o que eles estavam dizendo ali, mas ele amava tanto e ele não podia ter feito alguma coisa para Lázaro não morrer, né? É aí, irmão, que entra o equilíbrio e a maturidade do cristão. É aí que vai entrar o nosso equilíbrio, é aí que vai entrar, irmãos, olha, Deus falou muito comigo sobre isso. Né? É aí que vai entrar a nossa maturidade, o nosso equilíbrio. Eu não estou vivendo isso porque eu quis viver. Né? Eu não estou passando por isso porque eu quis passar. Né? Para quem enfrenta uma situação como eu já enfrentei, e hoje eu já não tenho mais esse problema. Mas, de vez em quando, irmãos, de vez em quando, né, a gente passa por situações e o inimigo quer nos intimidar. O inimigo, às vezes, ele quer nos intimidar, né? E, às vezes, se nós não vigiarmos, nós podemos também, nós, seres humanos, podemos também, né, até mesmo machucar ou ferir alguém, tipo, ué, você está fazendo isso, mas e aquela situação, isso que aconteceu, né? Então, eu fico pensando aquele povo ali dizendo, olha, mas... Né? E eu fico imaginando Maria e Marta ouvindo isso, né? É como se eles estivessem, talvez de forma inconsciente, mas colocando elas contra Jesus. Né? Ou dizendo assim, mexendo com a fé delas, mexendo com a confiança que elas tinham em Jesus. Aí não curou cego? Fez tantos milagres. E ele não podia não podia evitar que Lázaro morresse? Se ele amava tanto Lázaro, ele ama tanto Lázaro, por que ele não evitou? Irmãos, tem coisas que o Senhor, né? Tem coisas que o Senhor não vai interferir. Existem situações que nós vamos passar e o Senhor não vai interferir. Mas nós temos que ser equilibrados, maduros, e nós temos que saber, né, o que o Senhor representa para nós. Né? Marta e Maria sabiam o que Jesus representava para elas. E por isso elas não pegaram pilha, né? É como se aquele povo estivesse botando pilha em Marta e Maria. Mas por que ele não fez alguma coisa para evitar a morte de Lázaro? Bem? Alguém quer comentar, falar alguma coisa, irmãos? Pastor Josué? O que eu percebo também, missionário, que Jesus não deixou, por esta fala dos homens, retirar o seu foco, né? O foco dele era o quê? O foco dele era ser glorificado perante os homens e glorificar a Deus, né? Então, mesmo que os homens estavam falando, se ele tem tanto poder, ele não podia ter evitado isso? Se ele diz ser Deus, ele não poderia, ou filho de Deus, ele não poderia ter feito algo? É como se quisessem julgar a Deus, como se quisessem dizer, se esse é verdadeiramente filho de Deus, por que não fez alguma coisa? Né? Só que Jesus, ele toma uma atitude interessante perante nós. Digo, as pessoas da época que estavam ali. Ele calou-se, ele só escutou. Então, como diz, um tempo para todas as coisas, né? Nós devemos saber a hora de falar, nós devemos saber a hora de ficarmos quietos, né? E devemos saber a hora de nós pronunciarmos a palavra. Porque a gente tem que ver que as pessoas que muitas vezes a gente vai falar, elas estão com o coração tão duros e tão obstinadas por algumas coisas terrenas que elas não enxergam a celeste. Então nós, como filhos do Senhor, temos a oportunidade e os nossos olhos abertos, porque o Espírito Santo nos abre os olhos para podermos enxergarmos as coisas que eles não enxergam. Então nós vemos que Jesus enxergava tudo isso. E não só enxergava pelo modo material, mas ele também enxergava pelo lado espiritual, vendo o coração daquelas pessoas que falavam isso. Então, quantas pessoas enxergam o lado material, mas não conseguem ver o lado espiritual?
Então Deus, na presença de Cristo, ele mostrou para os homens que não é o como você pensa ou como você quer, mas o como Deus deseja e o que ele tem determinado para fazer. Eu vejo que a maturidade do homem com relação a entender as coisas e o propósito do Senhor não é conforme você quer. Como o missionário já falou, qual é a tua caminhada? O que você passou na sua caminhada? O que você teve de experiência na tua caminhada? Até tem coisas, missionário, que eu às vezes penso, que nem às vezes eu me lembro mesmo. Me vem à memória. Né? Eu era jovem, estava trabalhando na prefeitura, estava com um cargo de confiança da prefeitura e ganhei amizade de uma senhora que trabalhava na PAI da minha cidade. E nesse tempo, eu tinha amizade e tudo mais, ela gostou tanto de mim, uma vez ela convidou para mim ir lá comer um bolinho, um mate com ela, na casa dela, porque ela era uma senhora separada, mas eu era um jovem, não tinha maturidade espiritual, não tinha o Senhor, porque o Senhor sempre anda conosco, apesar das nossas falhas e erros, o Senhor nunca nos abandona. Quem abandona o Senhor somos nós. E nisso conversava e tudo mais. E nessa época ela me apresentou a filha dela, era uma menininha pequenininha. Eu conheci a família dela e tudo mais, continuou amizade. De tempo em tempo eu passava na casa dela, que era perto do lugar onde eu ia para minha casa, e cumprimentava ela. E como ela era uma mulher muito sozinha, poucas pessoas visitavam ela, às vezes eu ia lá tomar um chimarrão. Aí o que aconteceu? Um belo dia eu tinha amizade com as pessoas da APAI, um amigo meu tocava numa orquestra, onde eu tinha aprendido a tocar, e eu fiquei amigo dele e ele era o funcionário que dirigia o carro da APAI. Então eu ia, no caso, às vezes visitá-lo lá na escola, porque ele acabava posando lá na escola. E nessa nossa amizade, eu criei vínculo, então, com esse rapaz e depois criei vínculo com essa senhora, que ela limpava a escola. Um belo dia eu soube que ela faleceu. Nossa, aquilo para mim, eu disse, nossa, como é que ela foi morrer? Mas ela morreu. Então, eu hoje fico pensando, se eu tivesse a maturidade que eu tinha, ou que eu tenho hoje, com relação à palavra, com relação à busca, com relação às coisas do Senhor, quanta coisa poderia ter ajudado antes da partida dela, mas ela se foi. E isso ficou para o passado. E isso é uma coisa que Deus mostra para nós, que cada coisa tem o seu tempo, para que nós possamos avivar, apresentar para as pessoas o Senhor. Cada tempo também tem o seu, vamos dizer assim, cada pessoa tem um tempo também para receber, porque tem pessoas que recebem a palavra e abandonam o Senhor. Não querem o Senhor. Então, assim, isso me marcou na minha vida, porque eu fiquei pensando, puxa, eu poderia ter falado do Senhor para essa senhora antes dela partir. Mas eu não tinha maturidade na época, eu era jovem. Então, quantas pessoas foram já, e nós poderíamos pensar assim, dizer assim, poderia ter eu falado de Jesus para a salvação dessas pessoas. Ou quantas pessoas nós falamos e foram, e não quiseram a Jesus. E hoje nós sabemos que talvez elas não terão chance de ir para o céu. Então, o que nos traz isso de experiência? Traz que o tempo é próximo. Posso eu estar falando hoje e amanhã não estar falando com os irmãos. Posso eu estar falando a palavra para alguém e daqui a pouco não ter mais oportunidade de falar essa palavra para alguém. Então, aquilo que Deus nos dá de oportunidade, nós devemos abraçar. Por isso que ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E olha, ele não diz a todo ser humano, ele diz a toda criatura. Então nós temos que ver e abrir os nossos olhos, que quando que Deus dá sinais para nós falarmos da palavra dele, nós temos que falar. Amém. Amém? Amém. E o que é interessante, irmãos, e a gente já vai encerrar a mensagem, por exemplo, a semana passada, eu e a Neide recebemos um chamado
um pedido de socorro, né? E aí nós fomos lá atender a pessoa e tal. 11 da noite. A Neide até falou assim, Senhor, manda um obreiro para cá, né? Para ficar mais perto da gente, um obreiro que tenha carro. Manda o irmão antes para cá, com a irmã Rosana. E a gente foi mesmo, 11 da noite, andando sozinho na rua, a gente foi socorrer essa pessoa. Mas o que é triste, irmão, é a gente compreender o seguinte. A gente compreendeu que através daquilo ali era um propósito do Senhor para a gente ir lá e evangelizar. Mas a pessoa não consegue compreender que o propósito de Deus naquilo ali era salvar a vida dela. Né? Ou seja, a pessoa para aquele momento ali, eu vou servir a Deus e tal, e depois a pessoa tá tudo bem, a pessoa fala assim, olha, se der eu vou domingo na igreja, se não tiver nada para fazer, né, enfim, mas nós não podemos desperdiçar as oportunidades de pregar para alguém, de falar de Jesus, que o maior propósito de Deus para nós é salvar nossa alma e nos usar, né, para levar a salvação a outras pessoas. Para a gente encerrar, irmãos, vamos ver 3 tópicos aqui rapidinho. Vamos ver o versículo 39. O versículo 39 nos traz um alerta, irmãos. E essa alerta é que nós não venhamos nos contaminar com a falta de fé que existe nos dias atuais. Né? Vamos ver aqui, João 11:39. Alguém lê, por favor? E ordenou, tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Sofia, Mateus 24:10, por favor. Mateus 24:10. Irmã Rosana, leia Lucas 18:8, por favor, irmã. Lucas 18:8. Sofia, Mateus 24:10. Irmãos, antes dos irmãos fazerem a leitura, deixe-me dizer uma coisa aqui. Ainda bem que era Jesus, né? Ainda bem que era Jesus. Jesus chegou lá 4 dias depois, né? E aí Jesus fala assim, aonde vocês sepultaram ele? Vem ver, assim. Tirem a pedra. Mas aí Marta, mas Senhor, ele já está cheirando mal. Irmãos, já pensou se é um Reginaldo, se é um Josué, se é uma Rosana, falando um para o outro? Não adianta não, pastor Josué. Não adianta orar não, já está sepultado. Rapaz, é mesmo, né, irmão Reginaldo? É mesmo, já está sepultado. Não adianta não. Ainda bem que era Jesus, né, irmão? Já pensou se era um de nós tivesse recebido do Senhor essa missão? Vai lá e ora e ele vai ressuscitar. Aí alguém chega, não adianta não, já morreu. Já pensou, ainda bem que era Jesus, né? Ainda bem que era Jesus para não se contaminar com a falta de fé da Marta, né? E nós precisamos ter cuidado, irmão, para nós não nos contaminarmos com a falta de fé que existe nos nossos dias, né? A falta de fé. Marta não teve fé. Vamos ver? O que Jesus fala sobre isso? Vamos lá. Mateus 24:10, Lucas 18:8. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão Sião uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar... Não, só o 10. Na minha tradução fala que nessa época muitos vão abandonar sua fé. Muitos vão abandonar sua fé. Né? E é difícil, irmãos, a gente ouvir, por exemplo, dentro, né, na nossa família, né? Não adianta servir a Deus, não. Olha o doido aí. Olha a doida aí. Olha o maluco aí. Olha o fanático, né? Olha o fanático aí. Não adianta não. Para com isso. Vai viver sua vida, né? Olha o que Jesus disse. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé. E olha o que Jesus disse em Lucas 18:8. Irmã Rosana, por favor. Digo-vos, e depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a terra?
Irmãos, agora vamos ver, olha só, no versículo 39, né, Marta dizendo para Jesus, né? Já cheira mal. Irmãos, e Marta, olha o diálogo que Jesus tinha tido com a Marta. Vamos verificar isso aqui para a gente encerrar? Olha, irmãos, aqui a gente compreende, no versículo 40, a gente aprende com Jesus a ter compaixão. A gente aprende a ter compaixão, irmãos, dos nossos irmãos, né? De pessoas que muitas vezes até mesmo, né, nos criticam, muitas vezes, né, querem atrapalhar a nossa fé. Olha que Jesus, ainda bem que era Jesus, irmão. No versículo 11, Jesus falou, Marta. Eu imagino Jesus dizendo, Marta, minha filha, eu não te disse, Marta, que se você cresce, Marta, você veria a glória de Deus. Olha o diálogo que Jesus teve com Marta em João 11, do 23 ao 26, que diálogo maravilhoso. E quantas pessoas, irmão, já conheceram a palavra, quantas pessoas já viveram experiências com Deus, né? Quantas pessoas já tiveram um tempo, né? Já tiveram intimidade com o Senhor e agora estão como Marta. Senhor, não adianta, já está cheirando mal, né? Jesus teve compaixão de Marta. Ô Marta, eu não te disse, Marta, que se você cresce, Marta, você veria a glória do Senhor. Como é que nós vamos ter compaixão, irmãos? Orando por essas pessoas, né? Intercedendo por elas, jejuando por elas e pedindo a graça do Senhor sobre elas. Aqui Jesus nos ensina, irmãos, a ter misericórdia, a ter compaixão. Jesus teve compaixão de Marta, Jesus não foi ignorante, Jesus não foi grosso, Jesus não ignorou ela. Não, ô Marta, eu não te disse, Marta. E ela ainda responde, né? No 27, quer dizer, o 25, Jesus pergunta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Aí ela diz, sim, Senhor. No 27 ela diz, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias. E agora no 39 ela, não, Senhor, tá cheirando mal, não adianta não. Né? Mas Jesus com toda a paciência, com todo o amor. Irmãos, aqui é tremendo esse... Jesus nos ensina a ter compaixão. Jesus nos ensina a ter amor. Sabe? A olhar para os nossos irmãos. Ainda que o nosso irmão esteja falhando com a gente, ainda que esteja, né, fazendo alguma coisa que machuque. Oh, meu Deus do céu, é difícil, mas... Compaixão, misericórdia, né? Jesus teve isso de Marta. Jesus teve. E para nós encerrarmos, nós aprendemos mais duas coisas interessantes aqui, irmãos, no texto. Que quando nós tiramos a pedra, que pedra é essa? Né? Essa pedra pode ser qualquer coisa, pode ser o pecado, essa pedra pode ser, né, a falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia, né? Quando nós tiramos essa pedra e deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Irmãos, nós nos tornamos, né, nós alcançamos, né? Nós vimos o Senhor, vamos ver o Senhor cumprir os propósitos em nossas vidas, né? E o último item aqui que eu separei aqui, irmãos, a união, a coletividade. Aliás, esse é o penúltimo, a coletividade. Jesus chama Lázaro da sepultura, Lázaro sai da sepultura, e o que Jesus fala? A Bíblia diz que ele estava amarrado, né? Tinha panos envoltos do seu rosto. Jesus diz o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Olha a coletividade, a importância da coletividade. Jesus não foi lá desamarrar ele. Jesus não foi tirar as faixas. Isso Jesus está dizendo para nós, é importante a coletividade. É importante a união, a unidade. Se manter, a igreja se manter unida, né? Superar as dificuldades, superar as diferenças, superar, né, as situações.
Jesus estava dizendo ali, ó, a minha parte eu já fiz. Já ressuscitei ele, agora é com você. Desatai-o e deixai-o ir. Tirem os panos, tirem as faixas. Jesus está dizendo para nós, ajudem uns aos outros. Ajudem-se. Amem-se. Cuidem-se. Né? Sejam compreensivos uns com os outros. Superem as diferenças, os obstáculos, as situações. E o último item é que quando nós entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas, nós vamos experimentar algo extraordinário. Nós vamos receber algo, a maior recompensa, a vida eterna. Lázaro recebeu a vida. Lázaro foi ressuscitado. As pessoas viram ali Lázaro vivendo. Irmãos, e a Bíblia diz que todo olho verá, que todo joelho se dobrará. Todos verão, irmãos, o arrebatamento da igreja. Todos verão. Se nós perseverarmos, continuarmos no propósito do Senhor, todos verão quando nós estivermos subindo nas nuvens. O mundo inteiro verá, irmão. Sabe? Então não importa a dor que a gente sente aqui, não importa a luta, não importa a angústia, a tristeza, a aflição, nada disso importa diante desta cena maravilhosa, diante desta recompensa, aonde o Senhor enxugará as lágrimas, o Senhor cessará os nossos sofrimentos, nós estaremos com Cristo e não é apenas alguns dias, apenas alguns anos, será por toda a eternidade. Vamos lembrar do que Abraão disse para Lázaro, do que Abraão disse para o rico. Filho, durante a tua vida, Lucas 16, 25, quando o rico pediu para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo dele na língua e refrescar a língua dele, né? Mande Lázaro molhar a ponta do dedo e vir refrescar a minha língua. Abraão disse, filho, durante a sua vida você só teve coisas boas. Lázaro igualmente os males. Então, irmãos, tudo que nós passamos, tudo que vamos passar ainda, que nós ainda vamos passar por dificuldades, lutas, mas nada disso é maior do que a esperança que nós temos. Nada disso é maior do que a promessa que o Senhor nos fez. Nada disso é maior do que nós vamos receber na eternidade. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem, que possamos refletir sobre esta palavra que o Senhor nos deu nessa manhã e que possamos permanecer firmes no propósito de alcançarmos a eternidade e no propósito de levarmos almas ao conhecimento da palavra. A irmã Rosana falou uma coisa muito interessante. E eu ontem, acho que foi ontem que eu estava comentando. A nossa vida é tão curta, irmãos. Nossa vida é tão curta. Eu sempre brinco com os irmãos, né? Se o sonho que eu tive foi um aviso do Senhor, né? Não, ainda não. Se foi um aviso do Senhor, eu tenho que me preparar, né? E a gente tem pouco tempo para estar junto. E às vezes a gente perde o tempo, irmãos, com tantas coisas, né? Com coisas pequenas. A gente perde tempo com coisas pequenas. Que nós possamos, né, analisar tudo isso, que possamos procurar aproveitar o tempo que ainda nos resta para estarmos juntos. Porque é fato, irmãos, nós não vamos, talvez aqui, nós não vamos embora todo mundo junto, né? Talvez alguns vão alcançar o arrebatamento, ou talvez nós não alcançaremos o arrebatamento. E um vai embora de cada vez. E o que vai ficar? Só a saudade, a lembrança, né? E que nós possamos refletir sobre isso, amém?